Medo na madrugada. Bandidos furtam caixas eletrônicos em Santa Maria da Serra e atiram contra a base da Polícia Militar. Seria incêndio criminoso? Galpões de frigoríficos são destruídos pelo fogo em Quintana e o prejuízo chega a 10 milhões de reais. Um crime covarde. Em Tupã, adolescente de 15 anos é morto durante um assalto. O frio no zoológico de Bauru. Sistema de aquecimento artificial é fundamental para que algumas espécies não sofram com as baixas temperaturas. Veja agora no Tem Notícias. Boa noite. Uma quadrilha espalhou pânico na madrugada em Santa Maria da Serra, cidade de aproximadamente 6 mil habitantes. Os bandidos explodiram 4 caixas eletrônicos em 2 agências e ainda fizeram vários disparos de fuzil contra a base da Polícia Militar. Durante a manhã, o trabalho foi de limpeza. Funcionários de uma das agências bancárias da cidade tiveram que varrer o que sobrou da explosão. Foi preciso uma carretinha de trator para levar restos de ferro retorcido e quilos de vidro estilhaçado. Para tentar impedir a visão de curiosos e da imprensa, foi colocada uma lona preta na frente do prédio. Mas por baixo do plástico, foi possível ver um dos caixas eletrônicos destruído. Na outra agência, que também fica no centro da cidade, tapumes foram colocados no lugar da porta que foi arrombada. Os vidros do vitrô se quebraram com a explosão. Pela janela, a imagem é impressionante. A impressão é que um furacão passou pela agência. Divisórias caíram. Móveis e objetos ficaram espalhados pelo chão. A Polícia Civil acredita que pelo menos 10 criminosos agiram em conjunto. Enquanto parte da quadrilha atacava a agência, o restante atirou contra a base da Polícia Militar na cidade. Os tiros atingiram um dos carros e as paredes. O tamanho da violência calou os moradores da pequena Santa Maria da Serra. Com medo, ninguém quis falar sobre o crime. De dezembro até agora, este é o 4º furto em caixas eletrônicos na cidade. Em janeiro, os bandidos agiram da mesma forma. Além de explodir 2 agências bancárias e levar 150 mil reais em dinheiro de uma delas, os criminosos atiraram contra carros da Polícia Militar, que reagiu. Ninguém ficou ferido. Os ladrões fugiram em 2 carros, que foram encontrados em um canavial. No final do ano passado, criminosos explodiram um caixa que ficava em um posto de combustíveis, em frente ao terminal rodoviário. Foram levados 57 mil reais. As imagens das câmeras de segurança mostram a ação dos ladrões. Um deles acende o pavio das bombas. Segundos depois, a explosão. A fumaça esconde os bandidos. É possível ver as lanternas usadas para procurar o dinheiro no chão. Em maio deste ano, a polícia prendeu 4 suspeitos de fazer parte da quadrilha que explodiu os caixas em janeiro deste ano. E a polícia não informou que tipo de explosivo foi usado. Hoje pela manhã foram encontrados em frente à base projéteis de fuzil, pistola e armamento calibre 12. Durante a fuga, os ladrões renderam 3 pessoas que passavam de carro, próximo a uma das agências, e levaram o veículo. Um dos bancos estima que a quadrilha roubou pelo menos 60 mil reais. A polícia agora vai analisar as imagens das câmeras de segurança instaladas em apenas uma das agências para tentar identificar os criminosos. Ninguém se feriu. A polícia suspeita que o incêndio em uma fábrica de charque nesta madrugada em Quintana tenha sido criminoso. Embalagens plásticas contendo gasolina foram encontradas no local. O Corpo de Bombeiros só conseguiu controlar o fogo pela manhã. Os 2 galpões da fábrica de charque ficaram destruídos. O incêndio começou durante a madrugada. As chamas chegaram até o pátio e atingiram um caminhão que acabou explodindo. Por pouco, o fogo não chegou a este depósito de amendoins de uma empresa vizinha. As causas do incêndio serão investigadas. O Corpo de Bombeiros suspeita que o incêndio tenha sido criminoso, porque no local foram encontradas embalagens plásticas contendo gasolina. O prejuízo pode chegar a 10 milhões de reais. Ninguém ficou ferido. O dono da fábrica de charque está viajando e o gerente preferiu não gravar entrevista. E veja a seguir no Tem Notícias. Adolescente de 15 anos é assassinado na porta de casa em Tupã ao tentar socorrer o pai. E mais. No zoológico de Bauru, alguns animais ganharam aquecedor para suportar as baixas temperaturas. O Tem Notícias volta já. O trânsito de Marília segue fazendo vítimas. Hoje, uma mulher de 33 anos morreu após sofrer traumatismo craniano. A moto em que ela estava foi atingida por um carro no Jardim Marília. Só este ano, 37 pessoas já morreram em acidentes nas ruas e avenidas da cidade, o dobro do ano passado.
Um adolescente de 15 anos foi covardemente assassinado na porta de casa onde morava em Tupã na noite passada. O menor foi socorrer o pai, que estava sendo espancado por assaltantes. Felipe Augusto de Oliveira, de 15 anos, foi morto na porta da casa onde morava com a família. Ele levou um tiro nas costas ao tentar defender o pai, que estava sendo espancado na calçada por assaltantes. Os criminosos tentavam roubar cerca de R$2.000 em dinheiro que estavam com o pai da vítima. Ele, para me defender, ele agachou em cima de mim. Aí deram um tiro nas costas dele. Infelizmente, chegou no coração. Os bandidos fugiram em motocicletas e deixaram o dinheiro para trás. O irmão de Felipe conta que minutos antes do crime recebeu uma ligação do pai dizendo que estava em um bar e desconfiava que seria assaltado. Chegaram nele lá e falaram para ele que iria ser assaltado. Aí ele ligou para mim ir lá ajudar ele, eu e mais uns amigos. Aí a gente foi lá, conversou com ele tudo, eu vim embora com ele. Aí eu deixei ele no portão da casa dele, a hora que eu fui embora, os caras invadiu a casa dele lá e puxou ele para fora e fizeram o que fizeram. O corpo de Felipe foi velado no velório da Santa Casa da cidade por parentes e amigos. O delegado responsável pelo caso não gravou entrevista. Com base nos depoimentos do pai de Felipe e de testemunhas que estavam no bar, a polícia espera identificar os 6 homens que praticaram o crime. Para a família de Felipe, sobra revolta. Não dá para acreditar. O menino tem 15 anos, tomar um tiro nas costas. Covardia. Sobra essa tristeza que não tem tamanho. Demais. O corpo do adolescente foi sepultado no fim da tarde. Há 2 anos, Tupã não registrava um homicídio. E amanhã é dia de Fantástico e quem traz os destaques do programa é Renata Ceribelli. Olá, André. Olá para todos. Será que a recuperação de jovens infratores é possível no Brasil? O Fantástico revela neste domingo como eles são tratados. Tem banheiro aí? Não. Você vai ver imagens exclusivas de uma rebelião e denúncias de tortura. Pisa nos pés, bate nos pés, deixa só de cueca. E mais, o mistério da Mona Lisa. Uma ossada encontrada esta semana pode ser a resposta para um enigma de 500 anos. Quem foi a mulher que posou para Leonardo da Vinci no quadro mais famoso da história? É no Show da Vida. Agora é com você, André. Obrigado, Renata. Futebol. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o MAC está jogando em casa contra o Cerâmica do Rio Grande do Sul. A partida está no primeiro tempo. O placar é 0-0. E ontem o Oeste venceu o Brasiliense pela Série C do Brasileirão. O jogo foi em Itápolis. O Brasiliense saiu na frente com esse gol de Enio, aproveitando a sobra. O responsável pela virada do Oeste saiu do banco de reservas. Denis entrou no segundo tempo e marcou de falta. O segundo dele foi esse golaço, depois do cruzamento. Final, Oeste 2, Brasiliense 1. E a seguir no Tem Notícias, vamos falar da rotina dos animais no zoológico de Bauru. Para aguentar o frio, alguns bichos recebem atendimento especial, como esta sucuri, que nem se mexe no tanque de água aquecida. Agora 7 horas e 24 minutos, nós voltamos já. Agora confira os destaques do programa De Ponta a Ponta. Olá, como vai? Amanhã nós vamos falar de um aparelho que ajuda muito a organizar a vida da gente e o sincronismo entre as pessoas, o relógio. Tem gente que adora. Eu tenho faixa de uns 35. Nas horas vagas minhas eu fico fazendo relógios. O relógio da praça faz parte da rotina de muita gente aqui pelas nossas cidades. É um serviço de utilidade pública. Eu acho que é o mais importante, porque você tem mais visual, né? Aquele relógio ali é 1900 e bolinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Rapaz do céu, que susto! Já o relógio de pulso divide opiniões. Eu não gosto de relógio. Não fico sem, até durmo de relógio. E o De Ponta a Ponta tenta esclarecer uma dúvida muito interessante. A partir de que o meu amigo me perguntou se eu sabia explicar por que havia 4 pauzinhos no lugar do número 4, eu fui correr atrás da informação. Vê se não vai perder a hora, hein? O De Ponta a Ponta começa logo depois do Fantástico.
E o frio vai ser forte na madrugada. Os termômetros já marcam em Bauru 18 graus. Confira a previsão do tempo para o domingo. Previsão de tempo aberto neste domingo em grande parte do estado. O início da manhã será de frio, mas o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia, elevando a temperatura. O frio continua no início da manhã no centro-oeste paulista, mas o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia e esquenta um pouco. Mínima de 9 graus em Ipaussu, 11 em Marília e Boracéia. A máxima nas 3 cidades pode variar entre 27 e 29 graus. Em Bauru, a mínima poderá chegar aos 11 graus no domingo, 15 na segunda e 14 graus na terça. A máxima pode variar entre 28 e 29 graus para os próximos dias. Em Canitar, previsão de sol entre nuvens, mas ainda faz frio na madrugada. A mínima poderá chegar aos 10 graus no domingo, 15 na segunda, que tem previsão de pancadas de chuva, e 14 graus na terça. A máxima para os próximos dias não deve passar dos 28 graus. E esse frio dos últimos dias mudou a rotina dos animais do zoológico de Bauru. Para manter répteis, aves e macacos aquecidos, é preciso usar a tecnologia. Mas há bichos também que preferem o ar gelado. Todo mundo de blusa, encapotado, touca, cachecol. É o frio. Cada um se protege como pode. Mas e os animais? Como é que eles fazem para não passar frio? Será que alguém arrisca? Ele tem que se esconder para não ficar com frio. Eu acho que eles são preparados para isso, né? Cada animal tem sua preparação própria, né? Alguns sim, como o tigre de Bengala, por exemplo, ou os cervos. Eles até buscam o sol quando ele aparece. Mas para os outros, só a pelagem natural não é suficiente. Na casa dos saguis, o jeito é aquecer a toca com luz quente. Ela fica dentro de uma espécie de câmara. Assim, a morada dos bichinhos fica aquecida e escura. E os primatas conseguem enfrentar as baixas temperaturas da madrugada. De acordo com o diretor do zoológico, esta semana ela chegou a 4 graus. Grande parte desses primatas que nós possuímos em nossa coleção vieram do norte do país. Portanto, eles não são acostumados, né, com essas temperaturas aí entre 10 a 18 graus, como ocorre muito comum agora na época de inverno na região de Bauru. Mas e com os peixes? O frio gela a água também. Será que eles gostam da água gelada? Alguma parte do corpo que esquenta, uma coisa assim? Eles devem aquecer um pouco a água, né? Porque está muito frio, né? É isso aí. Esses aquecedores mantêm a temperatura da água em 26 graus. Sem eles, no inverno, a água nos aquários chegaria a 12 graus centígrados. Mas são os répteis que mais precisam de atenção no inverno. Animais de sangue frio, eles não regulam a própria temperatura. Precisam do calor externo. A solução é o aquecimento com luz ou essas pedras artificiais com resistências internas. Cada um escolhe a melhor maneira de se esquentar, né? A sucuri, por exemplo, preferiu a água aquecida. Mesmo assim, todas estão encolhidas e imóveis. Eles ficam em repouso nessas estruturas mais quentes que nós colocamos dentro dos terrários. Comem quase nada, né? Eles comem muito pouco durante essa época. Eles comem basicamente para manter as suas funções vitais. Enquanto os répteis ficam lá quietos, encolhidos, esperando o calor voltar, tem espécies aqui no zoológico de Bauru que estão adorando o frio. Os pinguins, por exemplo, ali dentro do aquário a temperatura tem que ser de pelo menos 16 graus. E com o frio que tem feito ultimamente, eles ali estão se sentindo em casa. A alpaca é outro animal de clima frio, espécie típica dos Andes, até se reproduzem no inverno. O primeiro filhote do zoológico de Bauru nasceu esta semana. No frio pesado. São animais já adaptados a esse clima mais frio, então o seu ciclo de vida ele não é tão influenciado por essa questão de frio ou calor. O Zoológico de Bauru fica aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. No fim de semana, das 8 às 5 da tarde. Os ingressos custam R$ 2,00 e crianças até 5 anos não pagam. O Tem Notícias termina agora. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana.